resultado é muito bom, é um resultado maravilhoso na vida da pessoa. Então, eu aconselho, na verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer a mentoria, todo mundo, sem exceção. Posso dizer que eu me conheço, eu sou uma pessoa que sei exatamente o que eu quero, aonde eu quero chegar. Hoje eu me conheço, porque antes eu não me conhecia, porque eu estava recorrendo a medicações, eu estava me tratando só por fora, basicamente, né? Então, eu vivia no passado, eu vivia com os sentimentos ruins de coisas que aconteceram no passado, né? Então, isso aí não deixava eu viver, não deixava eu dormir, praticamente, né? E com a mentoria, eu consegui colocar o passado no passado, viver o hoje e deixar o futuro acontecer, porque o futuro ainda não chegou. Eu só aprendi isso através da mentoria. Eu conheci a mentoria através de amigas minhas que tinham feito, né? E eu já conhecia, no caso, né, a Jaqueline, né, o Romildo, no caso, vocês eu já conhecia, né? Então, eu sabia o histórico de vocês, de depressão. Então, quando eu vi, eu comecei a assistir pelo YouTube, né? E comecei a ver as entrevistas, as coisas que a Jaqueline falava, que você falava, que estava fazendo sentido, e eu via como a mudança que vocês tinham conseguido. Aí eu comecei a pensar, poxa, se eles conseguiram, eu também consigo. Aí eu comecei a conhecer pessoas que tinham feito mudanças extraordinárias. Então eu falei, eu vou fazer, eu vou conseguir. Eu comecei a fazer a mentoria decidida que ia dar certo. Por quê? Eu queria que desse certo e eu falei, eu vou aplicar os conselhos que eu recebi porque eu quero mudar. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu não quero viver essa Selma do passado. Quando eu vi resultados, né? A gente, o ser humano, ele vai muito no que vê, não é no que falam, né? E quando eu vi resultados em vocês, eu falei, não, essa aí não é a Jaqueline, nem o Romildo que eu conheci. E assim, eu vi, poxa, eles mudaram para melhor, eles são outras pessoas. Hoje eles estão bem, né? Então eu falei, então o fato de eu já conhecer vocês também e ver a diferença, né? Como vocês estavam, eu falei, então agora eu vou fazer e vai dar certo. Deu certo para eles, vai dar certo para mim também. Então eu aconselho as pessoas que me veem hoje em dia ver a diferença, falam comigo, falam como você está diferente. Aí eu logo pergunto, para melhor ou para pior? Eles falam, para melhor. Os exercícios que a Jaqueline passava, eu sempre, assim, fui considerada por algumas pessoas que me conhecem mais profundamente como Caxias. Caxias é aquela pessoa que procura fazer tudo que manda. Então, quando ela passava os exercícios, mesmo uma vez eu achando, será que isso vai funcionar? Aí eu pensava, não, se eu não fizer, como é que eu vou saber que vai funcionar? E quando eu fazia que funcionava, eu ficava toda feliz. Eu falava, funcionou, não acredito nisso. Não é possível que está funcionando isso. E foi maravilhoso ver, assim, fazer os exercícios, seguir é muito importante seguir os exercícios, porque mesmo que a gente ache que não vai funcionar, a gente tem que fazer para saber se vai funcionar, e fazer acreditando que vai funcionar também. Porque se a pessoa fizer não levando fé, não vai funcionar. Eu mudei muito como pessoa, eu mudei com as minhas atitudes de ficar carregando tudo nas minhas costas, eu aprendi que eu não preciso carregar peso nas minhas costas, né? E peso dos outros, né? Então, eu mudei muito. Muitas atitudes que eu tinha antigamente, eu não tenho hoje, né? Por exemplo, às vezes acontece das pessoas me pedirem um favor, e eu, mesmo que eu não podia fazer, eu me desdobrava, ia lá, me sacrificava para fazer, e às vezes as pessoas não davam nem valor. Depois que eu fiz a mentoria, no período que eu estava fazendo a mentoria, eu aprendi que eu tenho que aprender a dizer não também, que cada um deve carregar a sua estaca, né? Então, eu posso ajudar? Posso, sim, com certeza, mas não pegar aquela dor e colocar para mim, carregar esse problema. Então, por eu estar agindo assim, hoje eu estou uma pessoa muito melhor. Eu me sinto melhor, me sinto mais leve, eu me tornei uma pessoa melhor. Uma vizinha minha aqui, ela perdeu a chave da casa dela. Aí ela veio desesperada aqui na minha casa para mim ver se eu arrumava uma ferramenta para arrebentar a porta dela, porque ela precisava entrar dentro de casa toda nervosa, nervosa. Se fosse em outra época, eu ia lá no desespero, pegava qualquer coisa, ia lá. Aí eu parei, pensei, falei com ela assim, não tem outra solução, assim mesmo que eu falei, não tem outra solução, não. Aí ela nervosa, eu falei, calma, primeiro você tem que se acalmar. Vamos lá. Você perdeu essa chave aonde? Eu perdi na rua.
Falei, você já olhou em todos os lugares? Já olhei tudo e não acho. Eu falei, onde você olhou? Ah, eu olhei dentro do meu carro, na porta, eu olhei lá atrás, eu olhei no chão, olhei tudo. Eu falei, olhou, eu posso ir lá com você, ajudar você a dar uma outra olhada? Aí ela, pode, vamos lá, mas não vai achar, não vai achar. Quando chegou lá, a chave estava em cima do banco do carro. Olha, se eu vou lá e quebro a casa, a porta dela, né? Olha só. Aí ela foi, pegou a chave e falou: Eu não acredito, Selma. Selma, como você está diferente? Eu tenho que fazer esse negócio que você está fazendo. Eu falei: Não é negócio, não. Eu falei: Isso não é negócio, não. A gente tem que se tratar por dentro para a gente poder saber agir nas situações. Então, tem que ir lá dentro, tratar lá dentro. O emocional da gente, que as nossas atitudes mudam. Vivia muito no passado, né? Em todos os sentidos, sentido de trauma de infância, sentido de relacionamento com meu esposo, né? Muito no passado. Então, quando eu estava fazendo a mentoria, já que eu comecei a aplicar os conselhos, né? Os exercícios, e teve situações que aconteceu comigo que eu agi diferente. Por exemplo, às vezes acontecia um problema, eu ficava chateado o dia todo, não falava direito com meu esposo. E aí, eu depois, fazendo a mentoria, eu falei, mas por quê? Isso vai ajudar em alguma coisa? Não vai. Vai voltar? Não vai. É igual um copo quando quebra. Não adianta você pegar e colar, ele não vai voltar a ser o mesmo copo. Então, não adianta, já aconteceu, deixa para lá e vamos seguir em frente. Aí, quando eu vi que eu estava tendo essa atitude, eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Aí eu falei, ai, que bom, tão bom, a sensação é maravilhosa que a gente sente, sabe? Quando você vê que você tá diferente, e esse diferente está te fazendo bem. Passa, não pensa em que vai ser muito caro, porque o valor do resultado não tem preço. Não tem preço o valor do resultado, né? E eu falo assim para as pessoas: só vão descobrir se fizer, só vai descobrir se tentar, tenta fazer. Negócio de preço, isso aí são coisas que se conversa, porque o resultado é muito bom, é um resultado maravilhoso na vida da pessoa. Então, eu aconselho, na verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer a mentoria, todo mundo, sem exceção.